Olá, queridos leitores, vamos continuar aqui a nossa leitura deste livro. Eu vou viver uma virada na minha vida, de Marcos Gregório. Então vamos continuar essa leitura incrível. 5.1. Não deixe as dúvidas. Rejeitarem o milagre. No verso 10, os leprosos contaram o que Deus estava fazendo na vida deles. Foram à porta da cidade e anunciaram. Nos versículos 11 e 12, chamaram os porteiros e esses os anunciaram dentro da casa do rei. E este se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Primeiro o capitão não acredita. E agora o rei não crê na palavra dos leprosos. Se você contar um milagre a alguém e este duvidar, o que você vai fazer? O rei quase rejeitou o milagre. As dúvidas querem nos fazer rejeitar o milagre, porque o rei achou que era armadilha. Porque ainda no coração do rei está pulsando a palavra do capitão, porque ele estava fechado com a circunstância pela qual a cidade estava passando. Quando você está fechada com a circunstância que está passando, você não quer ouvir ninguém contar milagres. Muitas vezes você ouve o pastor, lê um testemunho e se pergunta: será que o pastor traz isso pronto de casa? Ou pensa, isso está sendo lido como milagre, mas deve ser algo natural. Deus o fez prosperar. Agora vá e torne outros participantes dessa bênção que você recebeu. Deus quer plantar em você uma ideia e quer que você comece a agir por ela. Não tenha medo de agir, pois Deus vai usá-lo no campo do inimigo, para se caminhar na direção do seu medo e caminhe na direção do que a palavra diz sobre você, para você. Conclusão. Nós já estamos na conclusão. Não se assuste com a chegada da promessa. Nem sempre o lugar em que você está é o mais confortável, mas é ali que Deus vai usá-lo e vai levantá-lo para manifestar o poder e a glória dele. Porque aqueles leprosos viveram o milagre. Todos acreditam que Deus pode, mas nem todos acreditam que Deus quer fazer. Ele pode e quer fazer, porque a Bíblia diz que nele temos o sim e o amém. No livro de Atos, no capítulo 16, verso 23, Paulo e Silas tiveram momentos de aflição. É possível que hoje, em alguma área, você esteja vivendo como Paulo e Silas, tudo fechado, tudo difícil. Como se já não bastasse ter sido maltratado e ter apanhado como eles, e quem sabe você até tenha motivos para se sentir triste e amargurado. Só que tem um detalhe: perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Versículo 25. Há algo que as prisões que você está vivenciando nunca irão resistir à adoração que sai da sua boca. Suas prisões, sejam emocionais, financeiras, na área dos dons, do casamento, dos talentos, sejam físicas, nunca irão resistir à sua adoração a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Não está escrito que são os louvores da igreja, mas quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, é no meio do louvor de qualquer boca que quiser louvar. Não há prisões que resistam a esse louvor. Ou você fica parado na circunstância, como os leprosos poderiam ficar parados na lepra,
ou você vai fazer como eles. Vamos nos levantar, vamos sair daqui. E eles nem ouviram a palavra profética de Eliseu. O que eles tinham? Um desejo para mim e para você. Um desejo, mas para Deus é fé. Decisão. Porque ficamos paralisados em determinadas situações? Porque temos medo de avançar para outras coisas, achando que elas poderão interferir em qualquer passo que dermos. Só vão interferir se o ânimo com que formos fazê-las permitir que isso aconteça. Você vai viver uma virada na sua vida. 24 horas depois, o que havia sido profetizado aconteceu. 24 horas depois, o que havia sido profetizado aconteceu. O que eu não posso fazer por você em 1 minuto ou em 1 milhão de anos, Deus pode em 24 horas e até menos. Você é um rio ou uma represa? O que eu não posso fazer por você em 1 minuto ou em 1 milhão de anos, Deus pode em 24 horas ou até menos. Portanto, não se relacione com o problema. Profetize sobre ele, rompa com a lepra interior, aprenda a não desfrutar do milagre sozinho e prepare-se para ouvir o barulho da chuva na sua vida. Pare e reflita. Caro leitor, a sessão Pare e Reflita foi desenvolvida com o intuito de auxiliar no aprofundamento da sua aprendizagem. Está dividido em perguntas claras e objetivas que permitem uma fácil absorção e motiva a reflexão, e textos bíblicos que o levarão à complexidade de abordagens relevantes, facilitando e estimulando assim os seus estudos literários. No final, você terá um espaço aberto em que poderá expor textualmente seu aprendizado realizando essa atividade individualmente ou em equipe. Perguntas reflexivas. Você está profetizando sobre o seu problema ou está se relacionando com ele? No meio da adversidade, qual a voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz da sua situação? Será que você tem duvidado do poder de Deus para gerar a saída que você precisa? Quais as lepras que estão dentro de você? O que o está paralisando? Você está parado na circunstância ou está caminhando em frente? De acordo com os capítulos 3 e 4, você tem se levantado ou está com medo de sair do leprosário? Você tem compartilhado o seu milagre com os outros ou está desfrutando sozinho? Você tem cobrado das pessoas uma visão que só você tem do milagre? Como você tem reagido às vozes contrárias que se levantam contra a voz profética da sua vida? E aqui tem alguns textos também auxiliares também para estudo, né, nosso. Jeremias 20, versículo 1, fala assim: Ora, passa o filho de Imê, o sacerdote, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor ouviu-me a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Jeremias 26, 12. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1.
Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. Portanto, irmãos, procurai com zelo e profetizar, e não proibais a falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Êxodo 2, 23. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Salmo 142, 6. Ele cumpre o desejo do que os temem. Ouve o seu clamor e os salva. Salmo 145, 19. E aqui também nós temos um espaço aberto para realizar os seus sonhos, como você lidera com todos esses princípios ensinados nesse livro. E aqui, queridos, nós concluímos mais uma leitura deste autor maravilhoso, Marcos Gregório. Eu vou viver uma virada na minha vida. Então, fique com Deus, fique na paz do Senhor, fique comigo, não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com essas leituras. Então, fique na paz do Senhor, fiquem com Deus e já fique na expectativa do próximo livro, que vai ser realmente mais uma bênção. Obrigada.